Hoje a gente dará início a mais uma aula de geografia, tá? Com a temática o petróleo. Então, a gente pode estar acompanhando na página 114 do livro de vocês. Ainda é a continuação, tá, gente? Do que a gente já vem falando sobre os combustíveis fósseis, tá? É só para ressaltar aí que durante a aula que eu vou dar aqui para vocês, vai ter um último slide antes do slide de atividades que eu não vou falar, não vou explicar dele, tá, gente? Porque teve um erro de configuração e essa página aí, esse slide, ele acabou ficando, tá? Mas isso aqui, só estou ressaltando aqui para vocês não pensarem que eu passei o slide sem explicar, tá? E aí a gente vai dar início agora, tá, gente? Olha aí, o petróleo não é um mineral, tá, gente? Isso é uma afirmação. Então, assim como o carvão mineral e o gás natural, esse recurso natural é considerado um combustível fóssil. Isso aqui é importante a gente ressaltar aqui para vocês, porque tem muita gente que confunde, tá? Ele é considerado um combustível fóssil originado da decomposição do plâncton marinho. O que seria um plâncton marinho? São animais e vegetais microscópicos que vivem na água do mar, ou seja, eles são muito pequenos que a gente só ao nosso ver a gente não consegue, tá? Então é por isso que só pelo microscópicos que a gente consegue percebê-los, tá? Então, quando esses seres planctônicos morrem, entra em processo de putrefação. Então, o que é um processo de putrefação, professora? Ele é um processo de apodrecimento de uma matéria orgânica. É como se fosse uma decomposição. Então, ele vai apodrecendo e o sedimento, né, que vai apodrecendo, ele vai o quê? Ele forma uma lama preta que recebe o nome de sapropel. Então, ao continuar com esse processo de apodrecimento, de decomposição, e dará origem ao petróleo, tá? É isso que é o processo de putrefação. A princípio, o petróleo foi utilizado para iluminação das ruas como lubrificante e até mesmo como remédio. As reservas mundiais de petróleo são estimadas em 1,4 milhões de barris, com mais de 65% localizadas no Oriente Médio. Então, o Oriente Médio, em todo o mundo, o Oriente Médio que tem a maior concentração de reservas petrolíferas, tá? A produção mundial de petróleo em 2014 atingiu a marca mais ou menos de 3 milhões e meio, tá, de toneladas por ano, e em 2007 atingiu mais ou menos de 4 milhões de toneladas por ano. E os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é da OPEP, responderam por mais de 40% desse total e continuam liderando, chegando a 43% em 2008, tá? Então, no continente americano, há várias localidades que, em razão de sua origem geológica, possuem petróleo no subsolo. É o caso, por exemplo, do Golfo do México e do Caribe. As regiões mais produtivas ficam nos estados norte-americanos de Louisiana e Texas, e em algumas regiões do México, da Colômbia, Venezuela e no Brasil, tá? Vocês vão ver que no Brasil a concentração maior fica no Rio de Janeiro. E olha aí a prospecção do petróleo, tá, gente? Então, uma das maneiras de procurar petróleo utiliza o método da sismografia. O que é a sismografia? Já essa técnica é como se fosse um radar, tá? Que procura aonde tem o petróleo. Que consiste em detonar carga de dinamite para que, por meio do registro e análise das ondas sonoras, se perceba a existência de lençóis petrolíferos, tá? E aqui a gente tem mais ou menos um esqueminha como é essa retirada. Olha aí a prospecção do petróleo. O processo de obtenção do petróleo é dividido em várias etapas. Importante. A gente tem a prospecção, a extração e o refino, tá? A prospecção é o uso de técnicas para localizar as reservas de petróleo, tá? É como se fosse um mapeamento. Então, é feita com aparelhos sofisticados e modernos, chegando a atingir mais de 5.000 metros de profundidade. E a extração, professor, é a retirada do petróleo. Às vezes ocorre naturalmente pela própria pressão do líquido que jorra pela superfície. Caso contrário, é feito pelo bombeamento. E o refino? O refino vai ser a separação de várias substâncias que compõem o petróleo, tá? Então, é nesse processo que é feito nas refinarias, considerando indústrias de base, porque geram produtos que serão utilizados em outras indústrias. Então, tem muitas substâncias que, quando o petróleo ele é encontrado, ele
apresenta outras substâncias também. Então, esse refinamento ele é importante, porque ele vai separar, tá, essas substâncias do petróleo realmente, tá? Olha aí, o petróleo no Brasil. No Brasil, havia referências à existência de petróleo na região sul do estado da Bahia, desde o final do século XIX. Porém, a primeira descoberta de petróleo de interesse comercial no Brasil data de 1983, no município de Lobato, Bahia, na bacia sedimentar de Recôncavo. A maior parte do petróleo brasileiro é retirada de plataformas continentais. O estado do Rio de Janeiro contribui com o petróleo nacional, tá? Então, no Brasil, onde a concentração de petróleo, professora? No Rio de Janeiro. Aí temos Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Espírito Santo também. A Petrobras, em parceria com várias empresas operadoras, detém a concessão de prospecção, tá? Que é esse mapeamento, e a produção em bacias sedimentares de petróleo, como São Francisco, Rio do Peixe, Potiguar, Campos, Santos e Espírito Santo, que viabilizaram a autossuficiência do petróleo no Brasil. Tá? A gente sabe, a gente conhece a Petrobras, né? E aqui a gente tem atividade, tá, gente? Na página 122 do livro de vocês, questão 1 e 2. A questão 1 é para vocês lerem o texto, tá? Que é o petróleo e o meio ambiente. Vocês vão responder a alternativa A e B. E na segunda questão, vocês também vão ler um pequeno trecho, tá? E vocês vão responder as alternativas A, B e C, tá, gente? Então, é no caderno de vocês e qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me procurar no PV.